No episódio de hoje do Vacinação Proteger o Futuro, vamos falar sobre o vírus do papiloma humano, mais conhecido por HPV. A infecção por HPV pode provocar várias doenças, sendo o cancro do colo do útero de facto a mais conhecida. Há em Portugal vacinas para prevenir esta infecção e para falarmos também sobre as recomendações de vacinação, tanto na infância, mas também na idade adulta, é a nossa convidada hoje, a doutora Paula Ambrósio, é médica ginecologista e obstetra na Clínica CUF Belém, em Lisboa, a quem desde já agradecemos a participação. Doutora Paula, que doença é esta, que infecção é esta para já, não é? E que vírus é este? Bem, este é um vírus, eu digo na brincadeira, que vem do tempo dos dinossauros, e vem mesmo, anda cá há muito mais tempo do que nós, e infelizmente tem a capacidade de causar doenças graves, nomeadamente cancros, e daí o grande problema, para além de lesões menos graves, mas muito aborrecidas, cutâneas, nomeadamente as verrugas genitais, e uma condição que também, não sendo maligna diretamente, é muito, muito complicada, que é a papilomatose laríngea recorrente, ou seja, papilomas na laringe das pessoas infectadas, inclusive de crianças. Claro. Há aqui uma série de concepções erradas. Primeiro, sim, a doença não escolhe sexo, ou seja, pode afetar tanto mulheres como homens. Temos aquela ideia, só afeta mulheres, portanto, os homens não têm que se preocupar. Não, quando nasce é para tudo. O HPV é muito eclético, dá para tudo. A questão aqui é que as mulheres acabam por ter a pior manifestação da infecção HPV, que é o cancro do colo do útero, e por isso é que tem vindo sempre esta questão de que só afeta mulheres. Mas não é verdade, os homens também são afetados, quer a nível do trato genital inferior, mas neste momento nós sabemos que o HPV é uma causa muito importante do cancro da orofaringe. E aqui, que também pode ser mortal, ou seja, nós sabemos que o cancro do colo do útero pode ser, mas no caso dos homens há doenças que também podem. O cancro do colo do útero só é mortal porque não é apanhado a tempo, não é? Porque temos rastreios, temos tratamentos, é quase uma catástrofe. Agora a orofaringe não é possível detectar antes de aparecer e, portanto, eu até diria que o da orofaringe é mais complicado do ponto de vista de diagnóstico e tratamento do que o do cancro, claro, do que o colo do útero. Então vamos esclarecer, portanto, afeta tanto homens como mulheres. Qual é a prevalência e quais são as principais vias de transmissão? Porque essa também é uma questão, às vezes as pessoas têm uma concepção errada. Sim, assim, em termos de prevalência, nós podemos dizer que 80% dos adultos vão ter pelo menos uma infecção a HPV. É normal e mais de 90% vão ser eliminadas ao fim de 2 anos. Portanto, sendo um vírus muito comum e muito prevalente, ele também, na maior parte dos casos, é eliminado. O problema é quando não é, depois havemos de falar. Portanto, muito, muito prevalente. Em relação à transmissão, ela é sempre sexual, isso é verdade, mas é uma transmissão da pele e das mucosas. Exato, ou seja, há aquela ideia que só se houver, de facto, uma relação sexual com penetração, exatamente, etc. Não tem a ver com secreções, tem a ver com pele, tem a ver com contacto e, portanto, daí a facilidade com que ele se propaga e daí não ser uma doença que devemos associar a comportamentos sexuais de risco, porque isto depois gera todo, claro, todo um conjunto de questões. Agora, é muito fácil. Por exemplo, uma relação sexual com preservativo não protege? Não, protege um bocadinho, quer dizer, protege 70%, mas em 30% não vai proteger, exatamente. Portanto, não é por fazermos tudo bem que não vamos ter HPV. Isso é logo a primeira coisa que eu digo. Estamos todos em risco. Não é? Então agora vamos falar de, aliás, antes de falarmos se calhar um bocadinho da vacinação, para se perceber o leque de doenças que de facto esta infecção pode provocar, tanto em homens como em mulheres. Estamos a falar de cancro e estamos a falar de que outras doenças? As verrugas, de que falei, especialmente as verrugas genitais, que são assim, terríveis no sentido de não são malignas, mas causam muito incómodo, quer pela situação em si, quer pelo tratamento que depois tem que ser feito. As tais papilas na laringe, que podem ser muito complicadas, quer na idade ainda da infância, quer na idade adulta, e, portanto, e depois os cancros. São os três, no fundo, as 3 esferas em que o HPV pode atuar. Muito bem. Vamos perceber então como é que se faz a vacinação em Portugal. Portanto, ela é dirigida a quem? O que é que atualmente é feito? Pronto. Nós, quando falamos de vacinação, estamos a falar de redução de risco. Não é? Isto é uma coisa que eu digo sempre. E uma coisa é a redução de risco individual e a outra é a questão da saúde pública. Portanto, quando eu escolho incluir, e a vacina está incluída, quando escolho incluir uma vacina no Plano Nacional de Vacinação, tenho que pensar quais vão ser os grupos que vão beneficiar mais, não é? Sim. E, portanto, nós iniciámos em 2008 a vacinação nas raparigas e muito na perspectiva da prevenção do cancro do colo do útero, que é a doença mais prevalente em relação ao HPV, isto a título
de saúde pública. Portanto, escolhemos as raparigas, neste momento até aos 17 anos, para iniciar a vacinação, que podem depois ser repescadas até aos 27, se não tiverem concluído logo na primeira fase, e, felizmente, desde outubro do ano passado, 2020, que iniciámos também, incluímos também os rapazes. Então agora vamos por partes. Porquê que é importante vacinarmos as crianças, as meninas, a partir dessa idade, e porquê que é importante também vacinarmos os rapazes na idade em que estamos a fazê-lo? Pronto. Em relação à vacina do HPV, o que nós sabemos é que quanto mais cedo for feita a vacina, maior a resposta imunológica, mais anticorpos, mais proteção. Sendo uma doença de transmissão sexual, convém começar antes e fazê-la antes do início da atividade sexual. Claro. Exatamente. Pronto. Em relação às raparigas, 10 anos em Portugal é o que se considerou que era a melhor idade, e dos estudos de imunogenicidade, ou seja, de ver exatamente qual é a quantidade de anticorpos que é produzida, foi esta que foi decidida. Nos rapazes é a mesma coisa. Nós primeiro pensámos em perspectiva, se tivéssemos dinheiro para tudo, bem, para começar era toda a gente vacinada, pronto. Não havendo dinheiro, vamos, no fundo, àqueles que vão beneficiar mais, porque quanto mais cedo, menor a probabilidade, aliás, praticamente zero, porque a vacina tem 100% de eficácia em relação aos tipos que estão contidos na vacina e, portanto, se eu posso dar a proteção total logo aos 10 anos, perfeito. Portanto, foi essa a estratégia adotada em termos de vacinação em Portugal. Claro. O risco de infecção, esteja vacinado ou por outra, não estando vacinado, o risco de infecção é maior depois do início da vida sexual, mas depois mantém-se ao longo da vida? Com assim, ele atinge um pico mais ou menos aos 30 anos de idade. Se fizermos um gráfico, ele vai crescendo até aos 30 e depois diminui, mas nunca desaparece. E esta é a questão. Nunca desaparece enquanto a pessoa tiver, de facto, uma vida sexual? Não, nunca desaparece. Nunca desaparece. O vírus do papiloma humano tem o problema de ser mais ou menos como o herpes. É um vírus que pode ficar adormecido. Não é? Pode ficar adormecido e em alturas de menor proteção imunológica, a questão, por exemplo, da idade, das doenças imunossupressoras em que há problemas. Nós temos as defesas em baixo, não é? Exatamente, é quando o HPV decide dar o ar da sua graça e voltar, e portanto nós nunca ficamos livres de risco do HPV, portanto isto também é outra noção importante. Eventualmente podemos falar um bocadinho mais da vacinação, mas por exemplo em relação à infecção, ela é assintomática, e a doença pode ser assintomática? Ela é sempre assintomática, a infecção HPV, sempre. E é assintomática e é importante, 90% das pessoas em 2 anos vão eliminar a infecção. O problema é quando ela se torna persistente, ou seja, quando o HPV integra as células e altera as células do organismo. Aí sim começa o processo da carcinogênese, ou seja, células normais transformarem em malignas. Estamos a falar de anos e anos e anos, e daí esta questão sempre do cancro associado ao HPV, em que, por exemplo, o colo do útero, temos muitos anos para poder intervir, não é? Portanto, só nos casos em que a infecção não foi, de facto, eliminada pelo organismo, em que há a integração das células e há a progressão para cancro, só aí é que nós vamos ter cancro. E estamos a falar de 15 anos, de 20 anos. Há HPVs que são mais agressivos, brinco sempre com os supervilões, o 16 e o 18 são mais agressivos, são mais rápidos neste percurso e são mais difíceis de eliminar. Mas estamos a falar de 3, 5 anos, não estamos a falar de meses, não é a pessoa que não foi, que falhou uma consulta ou 2, não é? Pronto, mas isso é. Então, é outra para percebermos aqui a diferença, uma mulher que esteja infectada pode transmitir a outras pessoas, seja homens, seja mulher, porque hoje em dia, como sabemos, claro, obviamente, claro. E um homem que esteja infectado pode também transmitir. Sim. E durante o tempo em que o vírus estiver ativo no corpo da pessoa e depois ele pode desaparecer, é isso? Ele pode desaparecer, ele pode ser eliminado. Sem termos feito nada. Sim, felizmente, porque senão tínhamos todos cancros, não é? E ele é eliminado na maior parte dos casos. A questão é que em mais ou menos 10% não é. E é suficiente para causar os números que temos, não é? Claro. São muito elevados. Eficácia, de facto, da vacinação. Sabemos que ela é 100%? É 100%. Ou seja, os ensaios clínicos, aqueles tanto em que homens nós como vamos mulheres. ver, tanto homens como mulheres. Nós temos mais estudos em mulheres, porque foi como foram conduzidos os estudos inicialmente, mas também temos já muitos dados nos homens. Quando nós vamos falar dos ensaios clínicos, ou seja, em que de facto as pessoas cumprem e fazem tudo direitinho nos timings corretos, a eficácia é de 100% em relação aos tipos de HPV que estão contidos na vacina. Sim, o HPV tem pelo menos 40 tipos que afetam o trato genital inferior e orofaringe. Obviamente que nós na vacina não vamos poder ter todos os HPVs e, portanto, nós vacinamos as pessoas e é importante também perceberem que temos que continuar a fazer vigilância, porque se houver outros HPVs que não aqueles, podemos ter doença, não é? Mas estes são, de facto, os mais prevalentes e os mais graves. Uma questão, por exemplo, tem a ver também com a prevenção. Na prevenção do cancro do colo do útero, portanto, estamos a falar de mulheres,
Uma mulher vacinada deve continuar a ser rastreada e de que forma? É assim, o rastreio não muda nas mulheres vacinadas, ou seja, a forma de rastrear neste momento tem a ver com a identificação do HPV, porque é um método mais seguro e mais fiável e baseia-se exatamente na determinação da presença de HPV de 5 em 5 anos. Isso não vai mudar, ou pelo menos até agora ainda não mudou, nas mulheres que são vacinadas ou que não são vacinadas. Isso mantém-se tudo da mesma... 5 em 5 anos? De 5 em 5 anos. Neste momento começamos aos 25 anos, faz-se uma colheita igual a um Papa Nicolau normal, à citologia, mas em vez de vermos as células, vamos pesquisar a presença do HPV. E, portanto, o valor preditivo, ou seja, a probabilidade de um teste negativo de facto corresponder a uma ausência de infecção e doença é elevadíssima. E, portanto, neste momento conseguimos aumentar o espaço temporal, o intervalo, para 5 anos. É o que está neste momento durante protocolo. O resto até aos das 65, nossas vidas. Sim, a questão depois lá está, individual, de saúde pública. Temos que terminar, em alguma altura, por uma questão economicista. Em Portugal, até aos 65, mas há quem defenda que devia ser aos 70, aos 75, e vai depender um bocadinho das políticas e da prática clínica. Ou seja, se não estiver a falar da saúde pública, estiver a falar das minhas doenças, aquilo que eu lhes vou propor é aquilo que eu acho que é melhor para elas, independentemente dos custos, não é? E, portanto, acho que 65 é um bocadinho prematuro para terminar. Sabemos muitas vezes que há muitos adolescentes que, entretanto, já iniciaram a vida sexual e depois só vão ao médico já depois desses contactos terem iniciado. Sim. Ainda assim, pensando, por exemplo, nos pais que se preocupam com esta questão, a vacinação é eficaz nesses jovens que já terão iniciado a vida sexual? A vacinação eu digo também na brincadeira, mas é verdade, é sempre eficaz. A questão é se eu tenho 100% de eficácia ou 90% de eficácia ou 80% de eficácia. A infecção natural ao HPV não dá uma resposta imunológica nem duradoura, nem muito válida, por assim dizer. Nós geramos só mais ou menos 40% a 50%, nem tanto, de títulos de anticorpos perante uma infecção natural. E, portanto, que a pessoa pensa, já tive HPV, passou, estou protegida. Não é verdade. E, portanto, em termos da vacina valer a pena, vale sempre a pena. Porque também é outra questão, quer dizer, a pessoa tem um contacto, não vai apanhar logo os 7 tipos de HPV que estão contidos na vacina, também era muito, portanto, seguramente que entrou em contacto com um ou com 2 e, portanto, vai estar protegido seguramente contra todos os outros e contra estes, pronto, aí a vacina já não vai atuar, só se já houver uma infecção ativa. Claro. Isso leva-nos à questão que é, para além dessa vacinação, há gestos, não é? Há comportamentos que nos podem ajudar a diminuir o risco de sermos infectados, não é? Sim, é assim, ser um monge beneditino é excelente, se conseguirmos, não é? Não tivemos relações, mas a verdade é que aquilo que eu disse, obviamente quanto mais parceiros sexuais eu tiver, mais risco eu tenho, porque entro em contacto com mais HPVs diferentes, mas basta-me ter um contacto com HPV 16 e já está. E, portanto, quer dizer, não é tanto assim, mas no sentido de, se tiver o azar de entrar em contacto com muito agressivo. Os contactos, usar preservativo ajuda, 70% de proteção, é verdade. Agora, o resto, a diminuição da infecção, o vírus é de facto para todos. Não é muito fácil nós dizermos como é que podemos prevenir a transmissão. Não é muito fácil. Claro. Entretanto, o Programa Nacional de Vacinação tem esses critérios que estão a ser cumpridos, mas quem não for abrangido por esses critérios e até se for uma pessoa se for um adolescente ou um jovem quase adulto, não é? Pode de facto optar por fazer essa vacina. Pode e deve. Compete-nos a nós médicos falar sobre o assunto, explicar quais são as vantagens. Os ensaios clínicos dizem-nos que a vacina é eficaz pelo menos até aos 45 anos, mas, por exemplo, eu que faço este tipo de consultas e faço tratamentos ao colo do útero, as mulheres, porque é o que eu trato enquanto ginecologista, que são submetidos a tratamentos para lesões pré-invasivas, as tais que se nós não tratarmos depois evoluem para cancro, neste momento, após o tratamento, tem indicação formal para fazer a vacina. Ou seja, nós sabemos que nestes casos a probabilidade de voltar à doença é reduzida em 80% e, portanto, estamos a falar de mulheres de 60 a 70 anos. Portanto, eu sei na minha prática clínica, nos ensaios clínicos e nos estudos clínicos, que a vacina é eficaz em qualquer idade. E vai ser útil dependendo da fase em que estamos. Sendo médica e acompanhando estes casos, o que é que tem notado ao longo destes últimos anos de trabalho em relação a esta doença? Vamos aqui, se calhar, especificar mais as mulheres, como é óbvio, porque sim, é a sua área de ação, não é? Com claro. Quem eu lido. Aquilo que felizmente acontece neste momento é que quase toda a gente já sabe o que é o HPV. É raríssimo, antigamente nós falávamos... Já não tem aquela ideia errada de que é só uma coisa de senhoras? Está melhor, essa ideia, ou a ideia de que alguém fez alguma coisa que não devia ter feito.
Acho que no início houve N casamentos que acabaram à custa disto. E eu às minhas doentes digo sempre, se está à espera de uma boa desculpa para acabar uma relação, ótimo, mas não vamos por aí, porque não é, não é isso. Não é a causa de todos os males. Não. E, portanto, o que eu acho é que as pessoas estão muito mais atentas e que sabem muito mais sobre o que é o HPV, falam espontaneamente da vacina, aí nós falhamos enquanto clínicos, quer dizer, quando é uma mulher que me vem a mim perguntar se deve fazer a vacina, é porque eu falhei no início, não é? E não aconselhei. E, portanto, acho que essa tem sido a grande mudança, as pessoas estarem conscientes do que é o HPV e dos riscos que tem e do que é que podemos fazer efetivamente para nos proteger, que é a vacina. Não lida com as crianças, não é? Lida com as mães das crianças. Com os adolescentes também. Exatamente, mas depois acabamos por ter também, ou acaba por ter também, a doutora Paula, uma ideia daquilo que os pais fazem em termos de educação dos filhos, não é? Se essa mensagem é passada, se os miúdos são esclarecidos sobre isto. Eu acho que eles hoje em dia são muito esclarecidos na escola, não é? Os programas escolares estão muito mais esclarecedores do que eram antigamente. Eu acho que quase todos os miúdos... Dificilmente hoje não terão acesso à informação, sim, não é? Sim, e têm. A questão da vacinação aos 10 anos é muito importante, porque as pessoas dizem, fui fazer a vacina do colo do outro. Não é a vacina do colo do outro, mas sim, que seja essa a mensagem que passa, para mim está ótimo. Em relação aos pais, acho que estão mais atentos, efetivamente mais atentos, e falam mais. Pronto, isso aí é indiscutível. Portanto, o que eu vejo... As minhas doentes, as mães, para começar, levam mais cedo as filhas à ginecologia, ou quando não levam são as próprias filhas que dizem, eu quero ir, porque as minhas amigas vão, e portanto, pronto. Acho que há um interesse neste momento que não existia antigamente. A maior parte das pessoas, muitas tinham a sua primeira consulta quando engravidavam, não é? Muitas vezes nem sequer faziam qualquer tipo de avaliação prévia, nem rastreios. E também é verdade que antigamente a idade da primeira gravidez era mais precoce e, portanto, nós quando falamos de rastreio em Portugal começava-se aos 21, neste momento estamos a começar aos 25 e não tem a ver só com a vacina, tem a ver com esta história natural do HPV, aquilo de que falámos, não é? Que temos um máximo de infecção, temos uma resposta imunológica e só depois é que de facto começamos a ter os reais efeitos, não é? E aquilo que interessa detectar em relação ao rastreio, por isso é que os 25... Estamos quase a terminar, mas voltando aqui um bocadinho ao início do seu raciocínio, que disse que o vírus está cá desde o tempo dos dinossauros, e o que é que vai acontecer ao vírus? Essa é a questão. Se a vacinação, nós neste momento temos imensos países a fazerem a vacinação contra o HPV, nos nossos sonhos, que eu acho que são reais, nós conseguiremos erradicar este tipo de vírus, ou seja, se eu impedir, os vírus precisam de pessoas, é igual ao Covid, não é? Se não houver receptores, se não houver hospedagem, claro que o HPV anda em todos os bichos, ele gosta de vários, mas em relação à espécie humana, se nós conseguimos diminuir ou anular a presença do HPV, ele vai desaparecer, não é? Portanto, provavelmente, nos objetivos de 2100, 2200, já não vamos ter pelo menos estes HPVs que estão contidos na vacina. Doutora Paula Ambrósio, muito obrigada por ter estado connosco. Assim chegamos ao final deste episódio de Vacinação Proteger o Futuro. Estivemos a falar sobre o papel da vacina no combate à infecção por HPV. Ao que nos têm acompanhado, até breve, até ao próximo episódio.